sistema dentro de nós. E às vezes dá vontade de parar, porque o profeta chorão, Jeremias, não diz: Senhor, não quero mais pregar, porque eu prego e ninguém dá ouvido, eu falo e ninguém dá credibilidade. Vamos voltar. Quando ele pensou isso, ele diz no seu livro, lá no capítulo 23, Deus diz um fogo dentro de mim, que queimava até o osso. Ele diz: o Senhor me enganou, mas não tem como mais voltar. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, não tem como você mais retroceder. Você foi chamado pelo Espírito Santo. Você foi chamado com a promessa de Deus. Deixa essa fonte fluir. Não deixa essa fonte se entulhar. Não deixa essa fonte ficar entupida, não. Deixa a fonte fluir. Deixa a fonte fluir. E deixa se tornar um rio de água viva para abastecer pessoas. Aleluia. Vocês que estão aí doentes, porque deixaram a água do nível espiritual abaixar demais. Eu sei que todos nós, em geral, tem dia que a água está nos lombos, mas não pode sair do joelho. Aleluia, Jesus. No máximo no joelho, viu? Não deixe o nível da água da sua vida passar mais, diminuir mais do que nos joelhos. Porque se baixa mais, ele corre o perigo a pontuar. O Alisson falou que era jacaré, e hoje é mosquito da dengue, viu? A água parada é mosquito da dengue. E esse mosquito é o pecado. Esse mosquito é a frieza espiritual. Esse mosquito faz com que essa água parada gere frieza espiritual, falta de congregar, de ler a Bíblia, de jejuar, não obedece mais à liderança, porque o nível de água está lá embaixo. Mas olhe para o crente, que o seu nível espiritual de água está ok, porque ele verifica todos os dias, ele ouve a voz da sua liderança, ele estuda a palavra, ele ama estar aos pés do Senhor, ele participa de tudo aquilo que está concernente ao reino de Deus, porque a fonte está jorrando. Aleluia. O crente não usa cloro, pastor. O crente usa o sangue de Jesus. Quando nós caímos em pecado, quando nós falhamos, quando Satanás e o inferno nos acusa, nós vamos lá e clamamos banho no sangue de Jesus. Deus purifica de todo pecado. Eu tenho te dizer nessa noite que tudo aquilo que está sob controle de Satanás, de acusação, de apontamento, eu quero dizer para o inferno que nessa noite ele perdeu contra a minha vida, a tua vida, porque o sangue de Jesus está sobre nós nessa noite, neste lugar. Sobre a sua vida, tudo aquilo que lançou sobre nós, o sangue de Jesus nos purifica e nos garante a vitória na presença dele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, perdeu Satanás, porque nós temos um hoje nessa noite aos pés do Senhor. O sangue dele nos garante a vitória. Aleluia. É verificar o nível da água. Você consegue ficar de pé nessa noite? O nível da água. Tem muitos crentes que estão com água nos tornozelos ainda, pastor. Esse aqui é um rio do avivamento do Espírito Santo. E ele viu 4 níveis de água. Ele viu o primeiro nível, a água que estava só nos tornozelos. O segundo nível de água, ele viu a água que estava no joelho. O terceiro nível de água, ele viu que estava nos lombos. E o quarto nível de água era a água que estava para atravessar a nave. E é esse tipo de água que Jesus quer nos levar. Em João capítulo 3, Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Jesus ensina ele algumas coisas. Mas no versículo 8 tem um texto poderoso que diz: o vento sopra onde quer. Ouve-se uma voz, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando nós fazemos uma ligação para Ezequiel, quando ele viu o nível de água que sobrava para atravessar a nado, é sobre isso que Jesus está falando em João 3. Que o homem, quando tem e é guiado pelo Espírito Santo, nós não sabemos nem para onde vai nem para onde vem aqui na terra, mas sim
Nós somos guiados pelo Espírito. Glória a Deus. E tem pessoas que se esqueceram há muito tempo de verificar o nível da sua água. Tem pessoas, crentes velhos, de 10, 15, 20 anos, talvez até mais, líderes, crentes que têm muitos anos de crente e não verificaram mais o nível de água da sua vida. Não saíram daquela rasa de espiritualidade. Não crescem espiritualmente. Não buscam mais. Cessaram de buscar. E a água dele está lá embaixo. E para preservar essa fonte, nós precisamos todos os dias desses 3 itens: limpar diariamente, jogar um produto sobre aquela água, e terceiro, verificar o nível, porque se a água estiver baixando, nós temos que ligar novamente a torneira. Se a água estiver baixando, nós temos que novamente fazer algum meio para que essa água suba novamente, porque a água parada da o quê? Você que me pediria água e eu te daria uma água que jamais você voltaria a ter sede. Estou me arrepiando todo aqui porque Jesus Glória a está falando. Deus, aleluia. Jesus fala com aquela mulher não só simplesmente com uma água que ele poderia dar, que poderia trazer refrigério somente o seu corpo físico, mas Jesus, com a sua divindade, ele fala: mulher, a água que eu tenho não só para você, mas para todos aqueles que vinham a mim, eu vou dar água para esses que nunca mais vão voltar a ter sede. Tem alguém nessa noite que já tomou dessa água? Todos que estão aqui nessa noite já provaram desta água. É por isso que estamos aqui nesta noite. É por isso que nós estamos aqui bebendo desta água, porque um dia nós tomemos desta água e nós não deixamos mais de tomar desta água, que é Jesus, é o Espírito Santo, é a salvação gratuita que Jesus dá à humanidade. E nós não queremos tomar mais nenhuma água deste mundo, somente em Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aquela mulher fala: Senhor, tem uma Bíblia que quer pregar a mensagem, e já estou te dando alguns pontos aqui nesta noite. Leia a Bíblia, Senhor, pergunta a ela. Então, por que Jesus ofereceu a fonte e para os seus discípulos ofereceu rios? Qual que é a diferença? Dentro das Escrituras, daquilo que o Senhor ministra em nossos corações, a fonte é diferente do rio. A fonte é menor do que o rio. E todos nós queremos ter um rio sobre nossas vidas. E eu vou explicar no decorrer da mensagem. Mas só existe rio por causa da fonte. E eu peço Deus e graça nessa noite para ministrar o coração dos irmãos essa diferença de entre rio e fonte. Os irmãos estão com o coração aberto nessa noite? Amém. Glória a Deus. Já deu para perceber que os irmãos nessa noite estão dispostos a adorar a Jesus. Aleluia. Pois bem, o que é uma fonte? Fonte é uma nascente de água que vem dos lençóis frenáticos, ou seja, de rochas que estão no mais profundo subsolo. Fonte é uma nascente. Então, para a mulher samaritana que ainda não conhecia Cristo, Jesus oferece a ela uma fonte, porque fonte fala de início, mas para todos aqueles que caminham com Jesus, Jesus oferece rios. Jesus oferece rios. Mas vamos chegar lá. Pois bem, fonte é uma nascente que vem dos lençóis frenáticos, ou seja, das mais profundezas da rocha do subsolo, para que também começando a fluir até se tornar uma fonte. E essa fonte ela vai crescendo. Se você pegar os rios brasileiros e pegar a origem dos rios, fala de Jesus para algumas pessoas, mas nessa noite está dizendo: eu quero fazer de você um rio. Jesus quer que você toque a sua cidade. Jesus quer que você toque o seu estado. Jesus quer te levar para abastecer o seu país, levando avivamento para essa cidade, para o nosso país, para o nosso estado, porque é o objetivo de Jesus. Para a mulher samaritana, Jesus falou assim: eu tenho uma fonte para você. Os discípulos ficaram ali meio bicudo, Breno, dizendo: Senhor, o Senhor tem uma fonte, nós como vamos receber o quê? Jesus falou para eles: vocês tenham rios. Glórias, aleluias. Atos 1, versículo 8, Jesus disse:
e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Jerusalém, Judeia, fonte, que era só ao redor de Jerusalém. Mas então no versículo 8, capítulo 1 de Atos diz: mas até os confins da terra é rios. Jerusalém, Samaria e Judeia é fonte, mas Jesus falou: mas vocês vão até os confins da terra, isso é rio. É isso que Jesus quer para mim e para você. A palavra igreja do grego significa eclésia, que significa chamados para fora. É isso que Jesus quer para a sua igreja. É isso que Jesus está dizendo nessa noite: meu filho, minha filha, Deus já te deu a capacidade necessária para você tocar vidas e a sua cidade e o seu estado, e por que não dizer continente. Eu sei que tem chamada específica para cada um, mas todos foram chamados para ganhar alma, todos foram chamados para receber dons. A Bíblia diz que Deus, nosso Senhor Jesus, foi assunto dos céus e deu dons aos homens. Você no mínimo tem um dom. Não existe crente sem dom. Sabia disso? Não existe crente sem dom. No mínimo, todo crente tem um dom. Aleluia. No mínimo. E Deus quer que você seja rico a partir de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A mulher samaritana, após receber a fonte lá no início, logo em seguida ela começou a tocar vidas, pessoas. É assim na vida do crente. Quando nós temos a Cristo, a primeira coisa que nós queremos fazer é ganhar almas para Jesus. Glória a Deus. É falar do amor de Cristo para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. A mulher samaritana, após receber a fonte, ela foi até a sua cidade e disse o quê? Tem um homem que é profeta e que diz tudo aquilo que passou na minha vida está passando. E a Bíblia diz que algumas pessoas foram até ao encontro de Jesus, ouvir Jesus falar. E eu creio que todos que estão aqui nessa noite já têm a fonte, já falaram de Jesus para pessoas, porque o objetivo da fonte é o quê? É abastecer pessoas. Aleluia. Fonte fala de abastecer pessoas. Pastor, e o rio é diferente, porque o rio, se a fonte abastece somente algumas pessoas que estão ao seu redor, porque a proporção dela é mínima, embora ela está fluindo. Mas se você, quem já bebeu de água de caçamba? Como preservar a fonte? Limpeza diária. Aleluia. Eu falei para vocês sobre os benefícios, sobre a fonte, mas como preservar a fonte agora limpa? Limpeza diária. Todos os dias nós temos que ir lá no altar que nós temos diante de Deus. Senhor, muito obrigado pela minha vida, obrigado pelo teu perdão. Eu sei que eu estou aqui, eu tenho essa fonte não porque eu mereço, mas porque o Senhor me deu ela. Todos os dias a fonte tem que ser limpa. Como preservar a fonte limpa? Limpando diariamente. E quando eu limpo, orando, falando com Deus, lendo a palavra, purificando a minha alma e santificando a minha vida. É assim que o crente limpa a sua vida diariamente, indo aos pés do Senhor, que é essa fonte verdadeira. Tem alguém nessa noite que já foi aos pés dele nessa noite? Vai estar limpo, porque você está na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Limpeza diária é uma das coisas para a fonte permanecer limpa. Segundo, uso de cloro. Aleluia. Algum produto tem que jogar na água por causa das micoses, algum fungo, etc. Jesus faz isso, viu? Um dia eu nunca imaginei que ia pregar, falar desse jeito. Fungos, essas coisas. O matuto da roça. Querendo falar bonito, né? Só Jesus para falar isso. Fala.